Boa noite a todos, a todas e todes. Bem-vindo ao Festival PEF Amazônia 2021. Surdos e integrados. 900 pessoas vivem em Várzea Queimada. Todos são primos entre si. Filhos do casamento de João Raimundo Barbosa, vaqueiro, e Joana Carvalho, filha do coronel do dono das terras. Em Várzea Queimada, ou você é Barbosa ou você é Carvalho. Proporcionalmente, é um dos lugares do mundo onde ainda existem mais pessoas surdas. Para uma média de brasileiro de 2% de surdos, Várzea Queimada tem 4,4% de pessoas nessa condição. Mais do que o dobro. Isto ocorre, segundo estudos, por causa do cruzamento consanguíneo, a união entre as pessoas do mesmo sangue, união entre parentes. Mas aqui não há o que fazer. Em Várzea Queimada, ou você é Carvalho, ou você é Barbosa. Os surdos são uma consequência do cruzamento do mesmo sangue, diriam os cientistas. Mas aqui se pensa diferente. O que dizem os cientistas não importa. Aqui os surdos são os surdos, as vacas são as vacas, as cabras são as cabras, os homens são os homens e as mulheres, as mulheres. E todos moram no mesmo ambiente e têm os mesmos direitos. Sim, até as cabras. Elas são da família. Criou-se aqui uma linguagem própria. Não é a tradicional Libra. A linguagem brasileira de sinais é a linguagem de Várzea Queimada, onde surdos e não surdos se entendem muito bem. Se um dia você visitar o povoado, não se preocupe. Em poucos minutos, após uma sempre esfuziante experiência dialógica, estará sempre fluente na linguagem de Várzea. Vai passar as melhores horas da sua vida conversando com os outros, com os surdos, assim chamados pela falta de um nome melhor. De surdos, eles não têm nada. Apenas não ouvem da mesma forma que você. E muito do que você ouve, mas não escuta, eles captam rapidamente. Eles podem ler sua alma e podem conversar com ela enquanto você assiste estarrecido. Esse texto é do Marx Casara, do livro Várzea Queimada, Espírito, Matéria e Inspiração. Isso faz parte de um dos projetos do Instituto A Gente que Transforma, fundado por Marcelo Rosenbaum. Marcilene, que está aqui com a gente. Marcilene Barbosa tem 45 anos, no interior do Piauí. É artesã desde os 7 anos e filha de agricultores. Cursou letras pela Faculdade Evangélica Cristo Rei em 2008. É mãe e atualmente professora da Língua de Sinais Brasileiras para a comunidade surda local, a Escola Municipal Manuel Barbosa. Coordena o Grupo de Mulheres Artesãs, a Associação de Mulheres de Várzea Queimada, há 11 anos. Ama o que faz e nunca desiste dos seus objetivos facilmente. Bem-vinda. Marcelo Rosenbaum. É brasileiro, professor honoris causa de arquitetura, título concedido pelo Centro Universitário da Belas Artes. Está à frente da Rosenbaum Arquitetura e Design há mais de 20 anos. Fundador do Instituto A Gente Transforma, desenvolveu tecnologia social própria, o design essencial, com a finalidade de conectar a arquitetura e design a outras ferramentas de transformação social e ampliação de impactos, com o objetivo de trazer novos significados e processos inclusivos para a cadeia de arquitetura e design. Muito bem-vindo. Oi, obrigado. Então, vou começar com as perguntas. E a primeira pergunta é para a Marcilene. Marcilene, o A Gente Transforma chegou em Várzea Queimada há 10 anos. Podemos reconhecer que é uma parceria de sucesso. Como foi o engajamento da comunidade no início do projeto A Gente Transforma? Com o passar do tempo, com o processo, o engajamento foi bem lento. As pessoas foram reconhecendo ao pouco, acreditando, dando credibilidade e acreditando que ali teria um progresso para a comunidade e gradativamente eles foram aceitando e vendo a importância que tinha, o impacto que o projeto causou na comunidade, no nosso cotidiano. A gente sabe do colapso ambiental, político e social que a gente está vivendo. Como uma comunidade no sertão
que tem suas origens afro, indígena e católica, pode ser uma referência de resistência e permanência, sabendo de todo esse processo? Então, ótima pergunta. Na verdade, um grande prazer estar aqui, junto com Marcilene, morrendo de saudades. Mais de 2 anos que a gente não se vê, me preparando logo para voltar à Várzea Queimada, né? Mas eu acho que o que a gente fala aí é de aprendizagem, né? Quando a gente chegou em Várzea Queimada, eu cheguei para conhecer uma universidade de saberes ancestrais, né? Eu reconheço a Várzea Queimada como uma universidade de saberes ancestrais e não como uma comunidade que seria uma unidade produtiva de algo para servir a um mercado, né? Um espaço com pessoas que teriam que produzir para, né, para o mercado, para quem está fora de lá, né, poder ter na sua casa. Então, a partir daí, a gente abre um espaço de aprendizagem, e é onde eu me coloco. Então, o que eu falo hoje de Várzea Queimada, ele é um caminho de 10 anos onde eu aprendi, né? Onde eu fui entendendo coisas que, quando eu cheguei lá, eu nem sei dizer muito por que eu estava indo para Várzea Queimada, a não ser um ímpeto, um movimento que me instigava, uma inquietação que queria colocar em prática tanto da arquitetura como a parte do design a serviço desses encontros, né? Então hoje, quando a gente fala de Várzea Queimada, uma coisa que é muito clara é a força do coletivo do feminino, né? Representado muito bem pela Marcilene, num lugar, né, que a gente fala o sertão brasileiro, um lugar conhecido pelo machismo, né? Essa questão do homem, né? Da força do homem nas relações. E aí, dentro desse grupo, como a Marcilene falou que no começo, né, esse projeto, a comunidade teve um entusiasmo, mas também questionou muito. E foi na força da Marcilene, com alguns grupos, né, com algumas outras mulheres, que fez o projeto estar hoje onde ele está, né, com tantos outros desdobramentos. Aqui eu acho que a gente tem muito mais pergunta do que respostas ainda, né, porque todo o nosso movimento é assim, o que faz, né, como colocar Várzea Queimada num centro geográfico para falar de questões muito mais amplas, né, inclusive políticas e sociais, frente a esse colapso que dentro deles, né, Várzea Queimada, ela se insere numa região que se chama Matopiba. Matopiba é essa região de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que sofre com todo esse acesso dessa monocultura, né, da agropecuária, que faz a população local ter que fugir, né, ter que se acuar, porque são populações, como você mesmo apresentou, Marcilene, que vive da agricultura, né, da agricultura familiar, com muito pouco de registro de terra. Mas tudo isso, né, para falar que é um lugar de muita resistência, né? E resistência a partir do seu próprio saber. Então, Várzea Queimada se insere nesse contexto, né, de um lugar esquecido, que tem um baixo índice de desenvolvimento humano, reconhecido como um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano, e aí começa uma grande reflexão, porque tudo que não tem em Várzea Queimada é baixo índice de desenvolvimento humano, o que não tem lá é oportunidades. E a gente perversamente coloca um dado, né? A gente coloca uma métrica onde pessoas que estão à margem dessa sociedade de consumo, né, como sem baixo índice, eu não consigo nem falar, baixo índice de desenvolvimento humano, porque é tudo o que eu fui aprender em Várzea Queimada a partir desse encontro, né? Marcilene, me fala uma coisa, como é que é falar de bem-estar numa comunidade, num território sem segurança hídrica? Bem, é bem complicado, mas como a gente já está habituado a essa situação, o bem-estar para a gente é a gente estar com saúde, a gente ter trabalho, a gente ter paz, a gente ter família. E é isso, bem-estar é isso, a gente ter como sobreviver no dia a dia. Isso é o nosso bem-estar, é isso, porque essa problemática é uma problemática que já vem se arrastando desde sempre, né? Persiste até hoje, mas pelo fato da gente já estar convivendo desde sempre com essa situação, a gente vai vivendo em paz. O mais importante para a comunidade é a gente
ter saúde, a comunidade estar em paz ao todo, ter trabalho. E é isso. Bem-estar para a gente é isso. Bem-estar é a alma estar em paz. Eu queria até falar para você, Marcelo, que também tem uma outra perspectiva, né, de estar num território sem segurança hídrica. Porque para Marcilene, como ela bem disse, é um problema que se arrasta. E para você, quando chega lá, o que você tem a dizer da segurança hídrica? É quase impossível imaginar que em pleno século XXI ainda existam pessoas, comunidades que vivem nessa situação, né? De não ter torneira, não ter água ter água encanada, né, na sua própria casa. Porque quando a gente pensa também, de novo, métricas, números, né, a gente fala, a população, X população não tem água encanada, não tem saneamento na sua casa. Mas a gente fala de um lugar onde a gente tem uma família, né? Porque hoje Várzea Queimada faz parte da minha família, eu conheço né, eu tenho a relação com a Marcilene, com toda a família, com todas as pessoas de lá. E assim, é impossível imaginar que as pessoas sobrevivam nessa situação, porque se colocar nesse lugar, e lá sobrevive, né? Não só sobrevive, vive, e vivem muito sem a oportunidade de trabalho também, né? Porque tem a questão que existe um êxodo muito grande em um período, né, do ano em Várzea Queimada, porque vem a seca, não tem oportunidades de trabalho e as pessoas vêm para a safra a colheita da laranja aqui no interior de São Paulo, num processo absolutamente escravocrata ainda, né, numa questão assim muito, muito cruel. E olhar, né, a gente ir nesse encontro, quais as oportunidades que a gente pode gerar a partir da identidade, a partir desse saber, oportunidades de permanência no território, porque não é todo mundo que quer sair. Ao mesmo tempo, com autonomia e com liberdade para quem queira sair, para quem queira sonhar em outros, né, outros espaços, mas essa questão da gente ter opção de escolha, né, você ver um lugar que não tem opção de escolha, não tem a torneira, não tem a água encanada, isso é uma loucura, ainda mais quando você entende que isso é uma questão política, né? Então, Várzea Queimada me faz aprender isso, né? Várzea Queimada faz eu aprender essa relação que a Marcilene vem e com essa calma e com essa força ela fala da resistência, né? Tem a resistência do sertão, né? Esse bioma que só tem no Brasil, que é uma floresta branca, não é um lugar de seca, né? Um lugar vazio. Porque no Brasil a gente acha que o sertão é vazio. O sertão não é vazio, o sertão tem muita gente morando lá e a água deixa tudo verde. Né? Caiu uma gota de água no sertão, o sertão está verde. Então tem muita vida. Sim. E essa alma que ela tanto coloca com tanta, né, com tanta força, né, que esse é o nosso aprendizado nessa relação. Eu muito mais aprendo do que ensino. Como se porque ensinar é essa lógica, né, da gente sudestinos, brancos, né, com academia, acha que vai nos lugares para ensinar. E não existe essa lógica, porque é nesse lugar, né, desse nosso encontro e onde eu me coloco como um aprendiz, né? E aí, a gente está falando, já entra um pouco para o design, né? Que é a ferramenta do seu trabalho e é o porquê de ter ido e esse trabalho tá há 10 anos lá e ter essa relação tão amorosa e profissional com a Marcilene e a comunidade das mulheres. E aí, assim, o design e a beleza são ferramentas de transformação. A partir desse olhar, como que é possível, e como foi possível, porque isso já é real, ter colocado Várzea Queimada no mapa do Brasil? Conta um pouco dessa história. Na verdade, é exatamente a partir dessa investigação, dessa arqueologia afetiva que a gente chama, né, de chegar lá na comunidade que a gente chegou, e hoje quando eu lembro, há 10 anos atrás, a gente chegando lá, dá um pouco de vergonha, né, Marcilene? Aquele movimento, a gente, tipo, rasgando, chegando um monte de gente, e entrando na casa das pessoas e gravando e não sei o quê. Enfim, hoje eu não sei se eu faria mais eu não faria mais dessa forma, mas foi importante naquele momento, a partir da própria ingenuidade, desse encontro, né, dessa forma que a gente fez, começamos a fazer essa reconquista, né, de trazer qual é a tipologia, porque a comunidade já trabalhava com a palha de carnaúba, né, há muito tempo, ainda continuavam trabalhando de uma forma ainda não tão articulada como é hoje na gestão de Marcilene, né,
Mas a nossa investigação lá era assim, o que seus avós faziam, né? O que se fazia com a palha de carnaúba e de que forma vocês usavam? Porque, de novo, não era chegar lá para produzir alguma coisa, um jogo americano, para estar na casa da pessoa aqui, né, nos grandes centros, né? Então, nesse lugar, a própria Várzea Queimada não reconhecia, e até pode-se dizer que tinha vergonha de falar o que seus avós faziam, porque num lugar que é baixo índice de desenvolvimento humano, onde toda a estrutura, né, é feita para pensar que o que se fazia não tem valor, né, não é dado esse lugar de valorização, então o nosso processo era esse, era tomar o café na casa das pessoas, era investigar, apesar do momento, né, no mesmo momento a gente está aprendendo a como se trança essa palha. E aí é nesse encontro do bogoió, né, do cesto, que os avós de Marcilene já faziam, né, como para usar no cotidiano, e a partir dessa tipologia, desse produto, quer dizer, desse cesto antigo que estava na casa da Dona Chica, né, uma anciã que hoje não está mais entre nós, né, já fez a passagem, mas foi na casa dela que ela falou, ai que vergonha, isso é lixo, ela considerava aquilo lixo ainda, né, por ser uma coisa velha, surrada, e foi a partir desse lixo, dessa coisa surrada, que hoje há 10 anos, né, Várzea Queimada se coloca nesse centro e expandindo por ela mesma, né, outros territórios e outros conhecimentos se firmando nesse lugar de identidade, né? Então, é nesse encontro, é Várzea Queimada, esse projeto, se não fosse a Marcilene e as mulheres, né, e esse esforço, porque é muita luta, né, o projeto tinha morrido, né? Esse projeto só existe porque tem Marcilene e esse grupo, né, trabalhando, de mulheres e alguns homens que também continuam trabalhando, mas nessa fé, que é uma fé que até então eu não conhecia, né? É uma fé de sobrevivência, né? É uma fé que vem, eu acho que muito do indígena com o africano, né? Que é aquela fé que vem da natureza, dos grandes encantados, direto da terra, né? Então, passou um filme agora, né? Porque os cestos, na verdade, que hoje são batizados de bogoió, era um cesto que, quando eu era criança, eu via o meu pai, a minha mãe, meus avós, guardando neles o milho, o feijão, a farinha. De repente, isso estava em poucas residências, inclusive foi encontrado, tem algumas pessoas que ainda continuaram usando, ainda usam, antes e depois do projeto, como um tecido de se guardar os cereais para que era o alimento para suas famílias durante o ano, um recipiente onde se guardava. E, de repente, a gente vê toda essa movimentação, surgindo uma esperança, né, na comunidade, onde tinha mulheres bem ociosas e que desejavam muito ter um trabalho, ter uma renda, para estar mudando as suas rotinas, a própria vida, a alimentação, ou seja, sua vida no geral. E aos poucos a gente foi vendo que o cesto bogoió, hoje, foi transformando a rotina da comunidade, transformou alimentou nossas esperanças, transformou o nosso futuro, né? Que hoje já é passado e é presente naquela época, mas a gente viu no cesto uma estrela brilhando, apesar da gente ter visto no momento aquela estrela brilhando bem distante, era bem remota, mas aquela sede, aquela vontade de ter um grupo de mulheres que pudessem estar produzindo, que pudessem estar gerando renda e oferecendo para as suas famílias, para seus filhos, uma condição de vida melhor. Então, a gente se agarramos a esse cesto, lutamos com todas as forças, e como sempre, a gente se alimenta da esperança, né? Porque sem ela a gente não estaria aqui hoje, Marcelo não estaria contando essa história, a Várzea Queimada não seria quem é hoje, eu não estaria aqui representando a comunidade, um grupo de mulheres que, de fato, são guerreiras, são determinadas, naquele grupo existia e ainda existe, que se jogaram para cima com toda a sede de ver um resultado positivo. E o cesto foi isso, ele transformou nossa rotina, transformou nossa vida, transformou nossa forma de ver os fatos,
O sexto, na verdade, ele foi uma injeção de ânimo para que a gente pudesse ter esperança no futuro, e hoje a gente está vivendo esse futuro. A gente viu nele uma possibilidade de continuar com o grupo organizado, ter uma comunidade hoje transformada, que de fato transformou. A Várzea Queimada, 10 anos depois, não é a mesma em nenhum aspecto, nem no seu aspecto físico, e nem no... As pessoas não têm mais a mesma mentalidade. As pessoas hoje, a partir disso, começaram a ver ali um despertar para ter sonhos. Hoje a gente tem uma comunidade que sonha, a gente tem uma comunidade que acredita. E foi isso. O sexto, o Bogoió, ele transformou a Várzea Queimada no todo. Hoje nós somos o que a gente não era antes. Hoje nós valorizamos o nosso trabalho, que antes, como o Marcelo já falou, pelo contrário, a gente se envergonhava de fazer a trança, né, que a gente não chamava de trançado. Trouxe para nós um reconhecimento de artesã, que até então a gente, nem nós mesmas sabíamos que nós era artesã. O meu pai foi artesã a vida inteira, ele morreu sem saber disso, sem se reconhecer o que ele era, de fato. E hoje nós temos uma comunidade que se orgulha de dizer que somos artesã, que nós produzimos tal peça. Eu produzi esse cesto, eu produzi essa bolsa, eu produzi esse tapete. Porque, ao contrário, 10 anos atrás, a gente se envergonhava, jamais a gente diria que tinha feito aquilo ali. Eu não faço isso. Porque era desvalorizado pelo próprio artesão que fazia, e era desvalorizado no geral, na sociedade onde a gente vivia, porque até então a gente produzia para vender na feira livre da cidade. E não tinha valor, não tinha mercado, era 2 meses do ano. E é isso. O Bogoió, hoje ele tem um significado para a gente de transformação. Na verdade, foi uma estrela que surgiu, que foi nos guiando, e a gente percorreu 10 anos, estamos aqui através dele, e a comunidade espera que essa estrela não se apague, né? É a memória viva de nossos antepassados. Minha avó, minha bisavó, todos já faziam isso. E só então, após o projeto, a realização do projeto, é que a gente passou a reconhecer como uma cultura, como uma fonte de vida, e, enfim, a gente passou a valorizar a nós mesmos e aquilo que a gente faz. Assim, quero dizer também que eu estava 10 anos atrás na primeira imersão e simplesmente me passou um filme aqui. Tenho muita gratidão por todos os ensinamentos que Várzea Queimada me entregou no coração, assim, pelo projeto, por você, pelas pessoas de Várzea. Sinto saudade, faz tempo que eu não vou para aí, faz quase 4 anos. Te agradeço. Marcelo, nossa última pergunta, e eu queria fazer essa pergunta para os dois, assim, sinto essa vontade. Qual é a inspiração para o bem viver que a comunidade de Várzea Queimada nos deixa a todos? Então, eu vou pegar até um gancho do que a Marceline já falou, do que é de bem viver, né? Desse lugar que Várzea Queimada me traz, né? Que é o que eu enxergo. Porque, por exemplo, primeiro, né? A gente está falando de uma comunidade que era reconhecida como baixo índice de desenvolvimento humano. Aí você chega lá, ela se constituiu a partir de uma reforma agrária feita pelo fundador, que ele nem sabia que essa palavra reforma agrária existia, né? Por ele estar honrando a memória do seu pai, do seu avô. Ele dividiu a terra que era dele, da fazenda dele, herdado ele, uma terra, ele dividiu por toda a família. Então isso já de cara, quando houve uma história dessa,
já te inspira como bem viver a partir de uma sociedade que se enxerga enquanto coletivo, enquanto comunidade. Uma comunidade onde as mulheres, né, que estão lá né, cuidando do seio da sua casa, da alimentação dos seus filhos, quando chega a água, né, que a prefeitura abastece a partir de uma torre, né, da cisterna lá, as mulheres param de fazer o que estão fazendo e vão caminhando pegar água. Elas não correm uma na frente da outra, ninguém pega mais do que precisa, porque elas têm consciência que vão deixar para a água para outra, né? Ela vai pegar, cada um vai pegar só o suficiente para si mesmo. Então já tem essa consciência de novo de um coletivo e de pensar no outro. Então vai tudo junto. Vai nesse lugar e elas caçam água até hoje e não tira essa esperança, né? E esse lugar de estar lá, né? Dessa firmeza de estar. A questão da vontade, né? De permanecer um lugar com essa memória, né, de honrar isso e trabalhar sempre nesse coletivo que é isso, né? Na verdade, tem vários desafios políticos, inclusive, né, porque a sobrevivência em Várzea Queimada ela passa por essa necessidade da relação, né, com os políticos, que é a única. Quando a gente chegou em Várzea Queimada não se reconhecia nem como uma comunidade, as pessoas nem como sertanejos, nem como negros, nem como indígenas, e sim como eleitores. Porque a única oportunidade que eles têm é numa eleição, quando vem alguém que dá promessa para eles, né, de alguma coisa. Então, o bem viver está nesse espaço de esperança, porque a gente não sabe o que é o bem viver, na relação que a gente tem hoje enquanto desenvolvimento, né, colocado para os grandes centros, né, desse lugar de futuro. Tá todo mundo prototipando isso, e eu vejo em Várzea Queimada essa esperança, com toda a complexidade, com todos os conflitos, aí de um lugar para a gente, enquanto cidadão, aprender a conviver como coletivo, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi, fui para todos os lugares, mas é esse bem viver, gente, é o bem viver da alma, né? Desse encontro, da empatia, né? E do cuidado com o planeta ao mesmo tempo, né? Que é onde a gente passa hoje, né? Por essa questão climática emergencial, porque Várzea Queimada se insere num lugar onde existe uma questão com o aquecimento global, a questão da desertificação, né? Cada ano fica mais quente ou chove menos, e é já dado, né, que áreas não tem mais volta do lugar da seca, né? Então, nem aquele estudo que é o convivência com o semiárido, convivência com a seca, chega uma hora que fica impossível, inviável, né? E é uma região muito habitada, diferente do que a gente imagina, né? O semiárido brasileiro é um dos semiáridos mais habitados do planeta. Eu não lembro o número agora de habitantes, mas é gigante. E assim, e a gente imaginar que os grandes centros já estão esgotados, imagina para onde vão essas pessoas, né? Que querem estar no território, né? De que forma, né? A gente Hoje em dia que funciona em Várzea Queimada, né? tem uma experiência, a gente tem 2 experiências de agrofloresta por parceiros que tiveram a partir do projeto em Várzea Queimada e trouxeram o irmão de Várzea Queimada, o irmão de Marcilene, né? Ele tem uma experiência feita de 2 agroflorestas e que, né? O nosso sonho também é fazer essa implementação, né? Estimular, provocar ainda em maior escala, coletiva, inclusive, em Várzea Queimada, assim como outros projetos que agora, né, Marcilene, a gente está incorporando já mais uma outra oportunidade, que é que é a extração do pó da carnaúba, porque a carnaúba é essa palmeira sagrada que a Várzea Queimada está inserida numa fazenda de carnaúba. Carnaúba dela você tira o olho, que é a palha para fazer o artesanato, o pó da carnaúba que vira cera de carnaúba, que está em grande escala nas indústrias, né, de automobilísticas, cosméticos, alimentícios, como uma matéria-prima super valorizada, mas as pessoas que dominam esse saber de transformar o pó em cera de carnaúba, que tem a fazenda de carnaúba, estão nessa situação de margem. E quem são os atravessadores e as pessoas que produzem isso e que vendem para grandes empresas estão nessa abundância. Então, essa abundância, né, e essa escassez que a gente vive, ela é toda produzida, porque não é real. Porque Várzea Queimada é rica, né? Ela é rica, ela tem o ouro branco, que é o próprio
Pó da Carnaúba. E a gente está nesse lugar agora, construindo junto um galpão, né, Marcelino, que a gente vai começar a construir logo, a partir de um processo de uma parceria com uma grande empresa de cosméticos, e trazendo novas tecnologias para a secagem desse pó, para a qualificação, para tirar também atravessador, para trazer mais uma oportunidade de renda e qualificação de comércio justo, de qualificação da própria extração desse pó de carnaúba, né? Junto com as mulheres. A gente tentou levar isso para a comunidade como um todo, mas como um processo, elas são as visionárias, elas começam, é com elas que a gente começa cada processo e a partir delas as pessoas vão se inspirando e vão acreditando, então elas são essas estrelas que não podem parar de brilhar em Várzea Queimada. O brilho eterno, Marcelene Barbosa. Para você, o que é o bem viver? O que você acha que Várzea Queimada nos deixa? Aqui desse lado. Várzea Queimada deixa, eu acho que deixa um exemplo de determinação, de garra, sabe? De sonho, aquela persistência de nunca desistir, mas de querer o melhor. Eu acho que Várzea Queimada é isso, é essa luta constante, um sonho que não se acaba, um desejo que persiste. Ah, não, agora eu quero te apresentar. Você me apresentou a Marcelene daqui. Eu vou apresentar a Fabiana Zanin, gente. Oxi, tá louca? Publicitária e diretora de arte. Direciona o design e a estratégia. É publicitária. É cofundadora do www.iam.com.você. Ama esse movimento, acredita nas transformações e fez parte da primeira imersão na comunidade há 10 anos. Esse ano, pelo IAM, faz parceria de curadoria para o Festival Path Amazônia 2021. Obrigada, gente. Até a próxima. Festival Path Amazônia 2021. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelene. Saudade demais. Sempre muito inspirador de escutar. Aguardo vocês aqui em breve. Estaremos. Já tô aí.